Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é produzido pela UNEC TV e transmitido pela TV Sistec e pelo Super Canal TV. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Conhecer a nossa história é conhecer a nossa essência. O país da diversidade é rico em diferentes culturas. É preciso olhar para trás com respeito, com sabedoria, para viver melhor o presente e construir melhor o futuro. Isso é possível através de registros históricos. E o nosso entrevistado de hoje se dedica a essa causa. Ele nasceu em Caratinga, mas já morou também na capital mineira. Filho de Afonso Meirelles e Ivanir Bento, graduado em História pelo Centro Universitário de Caratinga, se destacou na docência. Hoje é professor e coordenador dos cursos de Geografia e História do UNEC. Através da pesquisa, se transportou para o início da formação da sociedade brasileira. Daqui a pouco você vai saber quem está no Começo Conversa de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, vamos iniciar o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e transmitido pelo Super Canal TV e pela TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Oi gente, meu nome é Rafaela, eu tenho 16 anos e moro na cidade de Caratinga. Assisto o programa Começo de Conversa e sou apaixonada. Um beijo para o professor Eugênio, que é um homem excepcional e transmite para nós vários conhecimentos. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço à estudante Rafaela Domiciano. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, envie a sua sugestão, mande o seu vídeo através do WhatsApp 0339-8899-2831. Eu vou repetir para você o número 0339-8899-2831. Nós todos carregamos uma carga histórica muito importante em nossas vidas. É preciso revisitar o passado, é preciso revigorar a história, às vezes até recontar a história. O nosso convidado de hoje, ele é especialista nisso. Ele gastou 3 anos em uma pesquisa muito importante sobre a história da nossa região, no período aí que vai do início do século XVIII até meados do século XIX. Nós estamos recebendo hoje o professor Sebastião Ricardo Machado Meirelles. Professor Sebastião, prazer muito grande recebê-lo aqui no Começo de Conversa. Prazer todo meu, professor. Professor Sebastião é professor de História, não é isso? Isso. Leciona nos cursos que o senhor coordena no Centro Universitário de Caratinga e é professor do Genoma também. Também. Muito bem, História do Brasil. História do Brasil, História da América. Da América. Na verdade, História do Brasil, eu trabalho mais voltado para a história contemporânea, que eu costumo abordar o que aconteceu na história do Brasil dentro da idade contemporânea. E trabalho com geografia cultural também. O senhor nasceu em Caratinga. Sim, nasci em Caratinga. Foi fazer seu ensino médio em BH. Isso. Pô, então, que história é essa? Quando eu o pai morava... falou, na época não tinha um bom ensino médio aqui, qual que é a história? Não tinha, sim. Na verdade, quando eu morava em Caratinga, eu não dava muito valor aos estudos. Eu era atleta, jogava futebol, né, e achava que isso ia salvar a minha vida. A cabeça estava na bola, né? Na bola, né? E isso me atrapalhou muito o meu desempenho enquanto estudante no ensino fundamental. Então, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de ir embora para Belo Horizonte para estudar num colégio muito bom, chamado Ordem e Progresso, e foi a partir de então que a minha vida começou a modificar no sentido de estudos. Eu comecei a me dedicar, vi que era possível, que era só focar, né, nos estudos. Bacana. Aqui morava com os pais, em Belo Horizonte foi morar sem Sim, família. Exatamente. Dá saudade, falou, tem que dar certo, né? Isso. E veio fazer História em Caratinga. E fazer História em Caratinga. Por que o senhor escolheu História? Primeiro, quando eu fui embora aqui de Caratinga, eu tive contato com muitas culturas diferentes em Belo Horizonte, como a cultura teatral, como museus, centros culturais. Então isso começou a despertar em mim uma vontade em entender mais sobre o que acontecia, sobre o que aconteceu no passado, sobre por que nós temos esse presente um pouco conturbado, um pouco complexo, como nós temos hoje. E a partir de então comecei a ler bastante livros sobre história.
No primeiro momento, eu me interessei pela literatura russa, né, Dostoiévski, Mayakovsky, que eles abordam muito a sociedade russa no período do século XIX, início do século XX. Então, comecei a pesquisar o contexto histórico, né, desses autores e das obras deles. Então, me apaixonei a partir daí. E pois é, mas o senhor acabou se especializando em História do Brasil. Sim. Né? Nós falaremos daqui a pouco sobre isso, que inclusive é o tema da sua dissertação de mestrado, né? Sim. O senhor acabou se tornando pesquisador. Sim. Você considera um pesquisador? Sou pesquisador. E esse não tem um embate aí entre sala de aula e pesquisa, não? O senhor consegue conciliar essas duas coisas? Consigo conciliar. Na verdade, o interesse para pesquisar aconteceu justamente enquanto eu fazia o curso de História, né? E eu consigo conciliar tanto o trabalho dentro da sala de aula quanto o trabalho de pesquisador. Inclusive, eu consigo utilizar o meu trabalho de pesquisador em muitas aulas. Suas aulas. O senhor percebe que a sua pesquisa te leva, por exemplo, a recontar a história? Sim. Sobretudo porque existem muitas lacunas históricas, né, aqui na história do Brasil, de uma forma geral, e principalmente aqui na nossa região, né? Então, estudar, pesquisar, né, a história, né, antepassada aqui da nossa região, ela ajuda a preencher lacunas e fazer releituras do que aconteceu de fato, né, para a gente sair um pouco do achismo, do senso comum e trazer algo mais real. O pessoal fala, os antigos costumavam falar que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sim. Os historiadores costumam fazer isso, né? Sim. O senhor percebe, o senhor tem nas suas pesquisas percebido isso. Tem muito achismo, muita fantasia na história que se conta no Brasil. Os historiadores locais, de uma forma mais geral, eles não tinham um rigor tanto científico, eles não pesquisavam muitas fontes por não ter acesso a essas fontes. É bom deixar claro também que muitos deles nem eram historiadores, eram pessoas que tinham algum interesse por história e começavam a contar a história daquela região, começando do âmbito familiar, né, e expandindo no âmbito mais local. Então, tinha muita falácia, né, muita coisa que não era bem da forma que eles contaram, que estão vindo à tona a partir de estudos, né, agora no século XX e XXI. E tem algum registro assim, nas suas pesquisas, não precisa citar nomes, mas que o senhor consegue perceber a parte fantasiosa dessa contação de história, não? Sim. Tem relatos, inclusive, de que o rio Caratinga já foi navegável, né? Um balsa, por exemplo. Com balsa e tudo, né? Só ninguém sabe de onde para onde. Isso, né? ninguém sabe de onde para onde, né? Mesmo o rio Caratinga, sendo um rio que tem uma extensão muito grande, né? Ele vai até a cidade de Aimorés, né? Mas é uma coisa praticamente impossível de se acontecer, né? Inclusive, na época, não tinha nada economicamente que faria uma balsa, né, vir aqui. Não tem nenhum trecho desse rio que seja navegável para balsa, né? Exatamente. Nenhum trecho dele. Não. Até porque o terreno, o percurso do rio, né? Sim. É cheio de cachoeiras, de pedras. Muito acidentado, né? Muito acidentado, passa pelas cidades, né? Muitas corredeiras. Cortando a cidade. Eu queria uma curiosidade. Essa criação das cidades em torno dos rios, né? Sim. Por que isso acontecia? Quer dizer, primeiro porque rio está enchente, ele alaga, mas as cidades foram se construindo ao longo do rio. Você chegou a pesquisar isso? Sim. Primeiramente porque o rio era o principal meio de locomoção, né, mais rápido, né? E segundo, porque precisa-se dar água, né, para poder plantar, para poder sobreviver, né, nas questões mais básicas. Então, por isso que as cidades elas acompanham essa lógica dos rios. É comum, né, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, as cidades iniciarem próximas aos rios. O que a gente percebe é que nas cidades maiores, como você vai em Paris, vai em Londres, os rios são muito grandes e foram preservados, né? Sim. O Brasil ele vai afunilando o rio. Sim. Só pega, por exemplo, só tem dois exemplos básicos. O Arrudas, em BH, e o senhor pega o Maracanã, no Rio de Janeiro, que eram rios enormes e que se tornaram canais, né? Porque foram construindo as cidades.
E hoje, cada chuva que dá, que acontece, As enchentes, o rio que é o espaço dele, né? Então Sim. eles transbordam. Exatamente. Nós fizemos o contrário, né? Ao invés de nós preservarmos, né? Inclusive é uma beleza natural muito bonita, né? Nós vamos cada vez mais escondendo os rios. Inclusive em Belo Horizonte mesmo, a Arrudas, parte dele já Assumiu. É. Na sua pesquisa, o senhor chegou a perceber isso? Que Caratinga, por exemplo, nesse trecho aqui da nossa região, o rio, ele já foi maior? Não, ele não foi. Sempre foi um pequeno rio. Sim, foi pequeno rio, exatamente. Porque o rio maior da nossa região aqui, né, é o Rio Doce, né? Então, a lógica da ocupação das cidades desde de Mariana para cá, ela segue, né, o Rio Doce, até chegar no Espírito Santo, né? Porque foi um dos principais rios do período colonial, né? Inclusive, o Rio Doce ele foi desbravado em 1503, então desde 1503 o Rio Doce já é conhecido pelos portugueses, por alguns franceses, que vieram em expedições procurando ouro, né? Mas o nosso rio aqui, Rio Caratinga, ele sempre teve essa, digamos, ele não é expressivo dentro da história colonial. O senhor está falando em ouro aí. Tem algum registro de se encontrar ouro na nossa região aqui, não? Não, na nossa região não, mas bem próxima dela sim, né, na região de Rio Casca, né, onde consta nas pesquisas históricas, onde foi encontrada a primeira pepita de ouro, né, em um tamanho mais considerável, né, que foi encontrada no ano de 1693 por um bandeirante chamado Antônio Rodrigues Arzão. Foi encontrada aqui bem próximo. Rio Casca. Rio Casca. Mas foi uma pepita só também, quer dizer, não tem história de Minas na nossa região, não, né? Não, começou ali, né? Porque a descoberta do ouro em Minas Gerais, ela foi algo que demorou muito tempo desde a chegada dos portugueses, né? Porque primeiro, diferentemente da Espanha, Portugal não teve a sorte de encontrar o ouro assim quando chegou, né? Então aconteceram várias expedições nos rios, né, e também nas matas para poder encontrar, né, o ouro. Em 1674 teve a principal expedição, a principal bandeira comandada por Fernão Dias Paz. Então Fernão Dias Paz ele abriu caminho para grandes povoamentos aí nesse período. Então, Fernão Dias Paz ele encontrou alguns veios, né, algumas pepitas, mas nada que levava às minas. Fosse significativo, assim, né? Fosse significativo. Então, né? nós vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está boa, vamos voltar para o segundo bloco, já falando sobre isso, sobre a sua pesquisa, inclusive que pega essa região toda nossa aqui, né? Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Estamos conversando com o professor Sebastião Ricardo Machado Meirelles. O professor Sebastião, que é coordenador dos cursos de História e Geografia do UNEC e é professor do Genoma. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje entrevistando o professor Sebastião Ricardo Machado Meirelles. Ele que é professor do curso Genoma e é professor e coordenador dos cursos de História e Geografia do Centro Universitário de Caratinga. Professor Sebastião, nós estávamos falando sobre a sua pesquisa. Falamos aí do veio do ouro e você pesquisou durante 3 anos, é isso? Sim. Durante 3 anos. Tem uma máxima que todo mundo gosto de repetir, eu acho que é interessante mesmo, que o que move o mundo são as perguntas, Sim. não são as respostas. Você, para pesquisar, tem que ter uma pergunta inicial. Sim. O que te motivou a pesquisa? Qual que é a sua pergunta? Então, de fato, né, toda pesquisa ela tem que ter, né, uma pergunta, né, questões que precisam ser levantadas. E no caso da minha pesquisa foi a ausência de relatos históricos, né, mais verídicos, né, e a pouca produção, né, bibliográfica sobre a nossa região aqui. Então, Quando você fala nossa região, nós estamos falando de quê? Região leste de Minas. Leste de Minas. Isso, região leste de Minas que no período colonial não era conhecido como região leste, era conhecido como sertão do leste. É até interessante falar isso porque para os portugueses, sertão não é a categoria geográfica que nós conhecemos hoje, né? Sertão naquela época significava tudo que estava distante do litoral ou fora do povoamento urbano. Então aqui era conhecido como sertão do leste. Então o sertão do leste ele vinha desde a região de Mariana para cá até o Espírito Santo. Era algo muito grande e hoje nós temos praticamente 250 cidades, né, nesses sertões do leste.
né? São 250 cidades nessa região Aproximadamente. que você pesquisou. Sim. Tá, e aí? Conta para nós sobre a sua pesquisa agora. O que você foi descobrindo? Então, a minha pesquisa, ela parte da gênese desse povoamento aqui nos Sertões do Leste, né, no leste mineiro, né? Então, a gênese desse povoamento, ela está intimamente relacionada com o declínio das produções auríferas na segunda metade do século XVIII. Então, acabou o ouro, né, diminuiu, melhor dizendo, o ouro nas regiões auríferas. Então, era preciso procurar novas veias auríferas e também novos meios de alavancar a economia mineira, da capitania de Minas. Então, essas terras, que antes elas eram proibidas, eram chamadas de áreas proibidas, porque a coroa, por decreto, ela proibia, de fato, a expansão de caminhos para essa região, para evitar o descaminho do ouro, para evitar o contrabando do ouro. Então, a partir do momento que o ouro declina, acabou, né, com essa proibição e começaram a ter as expedições, né, as entradas dentro da mata na região leste. Como se fosse uma autorização aí para poder explorar Sim. a região sob outro aspecto que não o ouro. Isso. E por que essa expansão para o lado leste? Na verdade, essa expansão aconteceu em outras regiões também da capitania mineira. Só que na região leste tem um caso especial que consta na história que no rio Cuietê, na região Cuietê, que inclusive é o nome do rio Caratinga, ele passa a chamar Cuietê em um determinado momento, né, se não me engano, já próximo a Tarumirim. Então tinha um mito, né, um mito porque não foi comprovado, de um novo Eldorado nessa região do Cuietê. Então, essa expansão foi justamente para poder buscar esse novo Eldorado, né, para restabelecer essa produção em grande escala do ouro. Mas que não se concretizou, não se concretizou. Muito bem. A Caratinga, por exemplo, tem 171 anos. Sim. 171 anos. Nessa região nossa aqui, dá para dizer onde é que tudo começou, não? Então, é interessante essa pergunta, né, porque Caratinga, né, ela acompanha um outro contexto histórico, né, de fundação das cidades. Digamos que as regiões mais antigas aqui da nossa região é a região ali próxima a Bom Jesus do Galho, quartel de Sacramento, né, que inclusive depois eu vou abordar um pouco sobre os quartéis, né, região de Entre Folhas, região de Pingo d'Água, Marliéria, Tarumirim, são regiões muito mais antigas em questão de núcleos de povoamento do que Caratinga, né? Isso é de função do relevo? É questão geográfica? Em função do próprio rio inexistente, de um grande rio, uma grande escala, pode ser, né? Exatamente, em função do Rio Doce, né? Que era o Rio Doce. O principal rio dessa região é o Rio Doce. Foi povoado primeiro. Isso, então, nas redondezas, aos arredores do Rio Doce, melhor dizendo, começaram a estabelecer quartéis e destacamentos militares com o objetivo de aldear os índios das matas do Rio Doce. Então, a partir desses quartéis, desses aldeamentos, que os núcleos urbanos começaram a se estabelecer nessas regiões, né? Por exemplo, o quartel de Sacramento, que nós temos aqui muito próximo da gente. Então, o nome quartel de Sacramento era quartel mesmo, quartel militar mesmo. Quartel militar. Interessante isso. Porque então, já tivemos outros quartéis aqui na muitos região. Quartéis. Tem um pesquisador mineiro, né, o professor Arulfo Espíndola, ele chegou a levantar que eram 47 quartéis aqui na região leste de Minas. Dentro desses 47 quartéis ainda tinham alguns destacamentos, né, destacamentos militares, que eram espécies de quartéis menores. E tecnicamente cada quartel desse acabou se tornando uma cidadezinha. Exatamente. A minha pesquisa ela aborda isso, né, que a partir desses quartéis, dos destacamentos e dos aldeamentos ao redor desses quartéis, é que os núcleos núcleos de povoação foram crescendo e no século XX, final do século XIX, início do século XX, transformaram-se em cidades, como é o caso de Valadares, que antigamente era o quartel da Figueira, é o caso de Pingo d'Água, Marliéria, até mesmo Ipatinga, São João do Oriente, Tarumirim, Resplendor. Ipatinga é uma situação interessante, diferente, eu acho, porque Patinga, a cidade de Patinga é nova. Cidade nova. A cidade surgiu aí com a Revolução, com a criação da Useminas, né? Sim. Antes disso, nos seus estudos, percebe-se
de uma aglomeração qualquer naquela região ali? Era a região mais estagnada no século XVIII e XIX. Né? Era voltada... A região mais popular, com um núcleo populacional maior, né, próxima a Ipatinga, é a região próxima a Marliéria, próxima a Pingo d'Água. Ela era a região mais povoada. Povoada, que eu digo no sentido já de uma colonização né, estabelecida, porque os indígenas, obviamente, povoavam toda essa região. Né? E por falar em indígena, os seus estudos, o senhor percebeu, quer dizer, comprova-se realmente a diminuição da população indígena, né, professor? Exatamente, e de uma forma muito grande, porque os indígenas da nossa região aqui, eles têm algumas particularidades que também foram deturpadas ao longo da história. Por exemplo, os índios aqui da região leste, dos sertões do leste, eles ficaram genericamente conhecidos como botocudos, né? É uma denominação que foi colocada pelos portugueses. Por que de botocudos? Porque eles tinham um botoque, uma espécie de uma rolha, né, nos lábios e nas orelhas, como se fossem esses alargadores que muitos jovens, muitas pessoas usam hoje em dia. Né? E segundo a lógica, a ótica, melhor dizendo, dos portugueses, eles eram índios muito feios, né? Eles assustavam. Né? Assustava o branco, né? Assustava o branco. Na lógica do índio, claro, ele era bacana, ele estava produzido. Isso, né? Exatamente. É importante essa informação do senhor, porque se foi diferente, né? Se assustava. Se os portugueses assustaram, né, com os índios também assustaram com os portugueses. Né? Todorov afirmava isso. Se era estranho para um, também era estranho para outro. Aquela roupa, a cor da pele. Né? Outra coisa, aquela roupa, aquela falta de higiene, aquilo devia ter um mau cheiro danado, né? Porque eles não tomavam pouco banho, tinha pouca água, você não tinha água encanada. E as mulheres com aquela quantidade de roupa, aquela quantidade de saia, os caras com aquela perucas, aquilo devia ser um mau cheiro danado. Exatamente. Ou seja, o índio já era o sujeito mais despojado, vivia dentro d'água. Exatamente. Fedia menos que o português. Né? Inclusive, nós herdamos esse costume de tomar banho diário dos índios. Dos né? índios. Dos índios, né? Eu queria voltar nos botocudos. Então, a história de que eles eram canibais, alguma coisa assim? Exatamente. Inclusive, essa história é errada, né? No sentido histórico, porque é uma diferença entre canibais e antropófagos. Os índios aqui da nossa região, né, os botocudos, eles eram antropófagos, né, no sentido de que eles alimentavam de carne humana no sentido ritualístico. Ele não tinha o desejo de comer carne humana. Não. Era um ritual para eles. Ritual, porque eles... Então, vamos ter que fazer um rápido intervalo. Nosso tempo acabou, a conversa está boa. Você não sai daí, a conversa é muito boa com o professor Sebastião Ricardo Machado Meirelles. E voltaremos para o terceiro bloco, falando sobre os botocudos, sobre antropofagismo e sobre canibalismo. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma entrevista sensacional com o professor Sebastião Ricardo Machado Meirelles. Professor, nós estávamos falando dos botocudos, estávamos sobre antropofagismo, sobre canibalismo. O botocudo não era um canibal, é isso? Não, exatamente. Que história é essa? Ele matava o semelhante dentro do ritual? Como é que é isso? É interessante essa pergunta, porque, inclusive, dentro das minhas pesquisas, eu busquei desmistificar, né, essa história, né, fazer uma releitura sobre isso. Primeiro, eles eram antropófagos. Que antropófagos, eles comem, né, a carne humana no sentido ritualístico, achando que, alimentando daquele sujeito, que era um guerreiro, que foi morto em um combate, eles estariam adquirindo toda a força, toda a coragem e toda a virilidade, né, daquele sujeito que eles estavam alimentando. Então ele comia o igual a ele, quer dizer, é o que morreu em combate. Exatamente. Ele não saía matando, vou matar o branco para comer, nada disso. Exatamente. Né? Não saía matando. Mas ficou com essa fama, né? Ficou com essa fama. Não pode ver gente que mata para comer, né? Essa fama ela foi justamente colocada pela coroa portuguesa, né, para poder justificar a guerra contra os botocudos. Porque os demais índios aqui da nossa região, né, eles aceitaram a colonização de uma forma mais pacífica, e os botocudos não, eles não aceitaram de uma forma mais pacífica. Então eles reagiam a toda a opressão, a toda a violência que os portugueses, os colonos fizeram com eles.
né? Então, criaram, né, uma história, né, de que eles eram temíveis, botocudos, eles eram muito ferozes, feios, etc., para poder justificar a matança, o massacre deles. Então, os botocudos que eles não aceitavam o aldeamento, eles se envolviam em conflitos com os colonos, obviamente eram mortos, né? Alguns viajantes naturalistas europeus vieram aqui, como Saint-Hilaire, o príncipe Maximiliano, e disseram que os botocudos não eram tão maldosos assim. O aldeamento, você falou em aldeamento, eu acho que o grande objetivo do aldeamento era ter um índio a seu serviço, né? Que era uma maneira de você coloca todo mundo ali, eles ficam dependendo de mim e vão fazer o que eu precisar que eles façam. Exatamente. Virar trabalho escravo, inclusive. Isso, exatamente. Você tira a terra que era do índio, né? Essa terra passa a ser de um colono que vai expandir a economia dessa região, né? E você ignora toda a cultura do índio, ignora toda a vida que esse índio teve, né? Ignora a questão até dos direitos humanos, né? E acaba massacrando esse índio ou, né, quando ele aceita, trazendo para ser escravo, para trabalhar. Né? A FUNAI ela tem registros, né, de que quando os portugueses chegaram aqui, a população indígena girava em torno de 4 milhões de habitantes, né? Hoje, qual que é a população indígena no Brasil? Então, atualmente cerca de 800 mil indígenas. Botocudos ainda existem alguns, não? Poucos, né? Botocudos, a gente sabe que é a denominação, né, dada aos Krenaques, Aimorés, Boruns. Existem quantos botocudos? Então, existem cerca de 150 a 180 botocudos, né? Porém, dentro das tribos Krenaques. Tem aldeias? Em aldeias, tem aldeias, né? Próximo a Resplendor e Conselheiro Pena. Muito bem. Mas hoje eles continuam com o ritual de comer o semelhante, não? Não continua, não existe mais esse ritual de antropofagia. Eles foram se associando cada vez mais com, né, o homem foi se adaptando branco, para não ser extinto, né? Porque exatamente. É o que o matava, né? Sim, e até mesmo os botocudos, os Krenaques, né, de hoje em dia não são exatamente... Eles são miscigenados, né, digamos assim. Eles não são propriamente ditos botocudos. O senhor que é um historiador, um pesquisador, e tem acompanhado a política indígena no Brasil? Sim. Como é que o senhor acha que anda agora? Então, eu acho que nós tivemos um retrocesso muito grande, né, sobre a questão indígena. Sobretudo no que diz respeito à demarcação das terras, né, que estão tirando essa questão de demarcação da terra da FUNAI e está colocando na mão dos agropecuaristas, né? Então, exatamente. Então, o massacre pode continuar, né? Ou seja, esses 800 mil indígenas que nós temos, eles estão correndo perigo, né? E não é sensacionalismo meu dizer isso. Porque tem uma tendência natural em querer mais terra, né? Exatamente. Essa ganância do homem, né? E esse não entender, né, que o índio, de fato, nós chegamos aqui, ele já estava aqui há muito tempo. Estava aqui, exatamente. Então, assim, ele tem que ter um mínimo, ele não tem que ter o país todo para ele, mas tem que ter um mínimo que ele precisa para viver bem, né? Sim, nós que fomos os intrusos, né? Nós somos intrusos nessa história. Em relação, o professor, a recontar a história, recentemente nós ouvimos aí sobre uma proposta de uma nova história do período da ditadura, por exemplo, né? Sim. Não sei se o senhor deve ter acompanhado isso, né? Sim. E governo após governo, quer dizer, dependendo de quem está no comando, a história vai sendo reinventada, recriada, né? E o pesquisador, como é que ele atua nisso? O senhor como pesquisador e só vendo essa história assim, a cada período uma história diferente. Pois é, eu vejo essa situação com muito medo, né? Porque o que é, de fato, verídico, não tem como modificar. Então, ideologicamente, né, algumas pessoas, elas querem modificar a história para poder salvar algum grupo, né, que cometeu alguma atrocidade, no caso da ditadura militar, torturas, ou melhor, querem justificar até a tortura que exerciam naquela época. Então, eu vejo isso com muito medo, uma situação muito preocupante, porque a gente negar a nossa história é um péssimo caminho, né? A sua pesquisa, ela pega, ela revisita a história, vamos chamar assim, né? Sim. De que período? Então, ela faz uma releitura da história colonial, né, do século XVIII, segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX.
Vai até a segunda metade do século XIX. Exatamente. É uma história interessante da nossa região, quer dizer, isso virou uma dissertação, mestrado, você defendeu sua dissertação, vai transformar isso num livro, como é que a população vai tomar conhecimento dessa história? Então, agora eu estou fazendo o papel de publicar os artigos, né, Tá os certo. artigos, né, que eu estou desmembrando da dissertação. E posteriormente eu tenho interesse em publicar, né, que é importante que a nossa sociedade tenha mais referências sobre a história da região em que eles vivem, né? Então, isso é muito importante. Com certeza. E o doutorado? Então, eu estou com o projeto de continuar dentro dessa mesma linha de pesquisa, né, que tem muita coisa ainda, há muita lacuna a ser Dentro preenchida. desse mesmo período? Dentro desse mesmo período. Por exemplo, nós temos aqui a história da Estrada do Degredo, né, que provavelmente, possivelmente, é a primeira estrada que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Então, essa estrada passou aqui na nossa região, né, na região de Malhéria, Pingo d'Água, Inhapim, Dom Cavate, Tarumirim. Né? E é uma estrada, é um caminho que sumiu, é isso? Sim, esse caminho, parte dele foi asfaltado, né, com progresso, e parte dele ainda está em estrada de chão. Interessante. Né? E é algo muito importante porque essa estrada do Degredo, ela começou a ganhar forma nesse processo de expansão mesmo nessa região aqui, nossa região leste, né? Então a coroa, ela enviava, né, os presos, os degredos, para uma região bem distante, né, da região aurífera. E essa região foi no presídio do Cuiaté, né, que lá já próximo, já a cidade de Aimorés. Interessante, né? Isso. Então, e tem também a história da Ponte Queimada. Exatamente. E também o senhor passou por isso, quer dizer, por que Ponte Queimada? A ponte realmente foi queimada, é isso? Foi queimada. A história da Ponte Queimada é muito interessante, inclusive dentro dos arquivos, os documentos que eu pesquisei, eu encontrei 4 documentos que não foram publicados em nenhuma pesquisa científica, ou seja, são documentos que eu estou trazendo em uma forma inédita dentro da historiografia. Que é importante falar, né, porque são 3 anos de pesquisa e eu tive acesso a mais de 300 documentos, tanto no Arquivo Público Mineiro, quanto na Biblioteca Nacional. Né? E, professor, a história da Ponte Queimada, ela aconteceu no ano de 1784, ou seja, muito tempo atrás. Essa ponte ela foi construída, né, nesse momento que foi ampliando a estrada em direção ao Cuiaté, né, que ao longo do Rio Doce foram construídas 6 pontes de madeira. Essa ponte queimada, que ela chamava antes de ser queimada de Ponte do Rio Doce, ela tem 80 metros, possivelmente 80 metros a 90 metros de comprimento. Ela ainda existe hoje, né, ela foi restaurada no século XX, mas ela está em situação bastante precária. Então, qual que é a história dessa ponte queimada? A história da ponte queimada, que os portugueses, os colonos e os índios botocudos, que viviam em constantes conflitos, eles passaram por essa ponte e então tem duas hipóteses. Uma delas é que os índios correndo, fugindo dos colonos, eles atearam fogo na ponte para que os portugueses, os colonos, não conseguissem passar. Mas também existe uma outra história. Os portugueses, foram os portugueses que botaram fogo, né, atearam fogo nessa ponte para os indígenas não os alcançarem. Permanecerem por lá. Exatamente. Os botocudos. Isso. Que não virem comer os portugueses. Exatamente. E essa ponte então foi queimada em 1784. Né? Essa ponte ela consta em diversos mapas do século XVIII, do século XIX. E ela foi o ponto inicial da minha pesquisa. Eu sempre ouvi aqui, né, ponte queimada, que é essa ponte queimada? Né? E eu encontrei no Arquivo Público Mineiro e na Biblioteca Nacional documentos falando dessa ponte queimada, né? Mapas dessa ponte queimada. Então, por que essa ponte foi tão importante? Aí que fui investigar esses motivos e acabei encontrando esse conflito entre os portugueses e os indígenas. Melhor dizendo, os colonos e os indígenas. Bacana. Professor, infelizmente, nosso tempo acabou. É pouco tempo para muita história. Sim. Mas só tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Só posso dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e também para os internautas. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade ao professor Eugênio, né, a UNEC TV, né, de estar mostrando um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa. Ela ainda tem muita coisa ainda para ser discutido, né, para ser aprimorada,
Mas, de certa forma, foi muito importante, né, apresentar para o público um pouco da nossa história, né, fazer releituras da nossa história, porque a partir do momento que nós, como sujeitos históricos, começamos a entender, né, a região onde nós vivemos, nós vamos criando sentimentos de pertencimento e, a partir de então, nós vamos valorizando a nossa história local. Então, isso é muito importante. Eu quero agradecer. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais sobre a sua pesquisa. O senhor vai aprofundar mais na pesquisa e a gente vai ter essa oportunidade de bater outro papo. Muito obrigado pela atenção. E a você, telespectador, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.